Boa noite, professora. Tudo bom? Meu nome é Yasmin. Eu sou sua aluna na matéria de estágio e eu estou aqui agora para gravar o vídeo pelo meu grupo, né? Estamos em 3. Somos eu, o Daniel e o Nilo. E eu vim gravar aqui agora o plano de aula, né? A microaula, no caso, sobre o plano de aula que a senhora pediu. Aqui então eu vou começar, tá? Eu estou com o computador aqui aberto com esse plano de aula para poder ver direitinho aqui tudo que a gente selecionou aqui para essa aula, tá? Bom, nós escolhemos fazer para a educação infantil, faixa etária de 2 e 3 anos. A disciplina é de ciências. A duração dessa atividade, dessa aula, é de 1 hora. E o tema é dia e noite, sol e lua, porque a gente pensou em trabalhar com essa percepção, né, para a criança do dia, da noite, né? Ah, como é que está o tempo hoje, né? Isso sempre acontece muito em escola, né? Quando começa a aula, né, a professora sempre canta até aquela musiquinha, né, da janelinha fecha quando está chovendo. E isso é muito importante porque isso cria, né, percepção na criança do dia, da noite, né, à tarde e o clima como que está. Então, aqui, para o nosso plano de aula, em objetivos, nós selecionamos aqui alguns. Avaliar a percepção acerca da noção de dia e noite e a respeito do clima. Mostrar o efeito do clima sobre a natureza. Com isso, a gente quer perceber se esse aluno, né, se esses alunos já têm alguma percepção prévia, né, se por acaso dentro de casa a família instiga isso na criança, né, que ela, se a criança sabe, né, perceber dia e noite, e o efeito do clima sobre a natureza. E aí mais para frente a gente fez, né, de acordo com a metodologia ativa, uma forma de ver o clima influenciar na natureza, né? Em conteúdo, nós colocamos espaço e tempo, isso de acordo com a BNCC, né, em um daqueles campos de atividades. Em metodologia ativa, nós escolhemos a pesquisa de campo. Então, nós escrevemos assim: aplicação de pesquisa de campo em visita ao horto escolar para a averiguação do clima do dia, reconhecimento da natureza e das plantas e um debate acerca de como as plantas reagem aos eventos da natureza. Porque está tudo interligado, né? O sol, a lua, as nuvens, tudo faz parte da natureza, junto com as plantas, e isso influencia, né, na natureza, nas plantas de fato, né? Então, se está chovendo muito, por exemplo, como fez muitos dias de chuva esses últimos dias, as plantas podem ficar boas, né, e outras podem acabar morrendo. Se fizer também muitos dias de sol, as plantas podem acabar ficando esturricadas. Então, a ideia é fazer isso, né, com as crianças, né, para perceber se elas sabem que isso influencia, né, que o tempo influencia e tal. Foi essa a metodologia ativa que nós escolhemos. Em recursos, a gente separou quadro branco, caneta retroprojetor, né, porque essa atividade vai começar dentro de sala de aula, né, com a exposição, até a musiquinha, né, sendo cantada, o desenho de como está o clima hoje, né, e aí faz aquele solzinho se está o sol aparecendo, faz a nuvem se está chovendo, né, giz de cera, folhas de papel A4, né, a quantidade necessária para a turma, porque na avaliação, que é o próximo tema do plano de aula, é que vai utilizar essa folha A4 e o giz de cera. E para avaliação, então, a gente pensou em, ao final da atividade da aula, os alunos deverão realizar um desenho acerca do que entendem por dia e por noite. Então, uma folha, né, que vai ser dobrada no meio, e aí a criança vai, de um lado, ela vai desenhar o dia e do outro a noite, para perceber se eles entenderam realmente, né, que o dia é o período que está sol, né, o período que está claro, e a noite o período que está escuro, né, com a lua. Então foi esse plano de aula, né, que a gente pensou acerca desse tema, né, que a gente acredita que seja um tema pertinente, um tema bom, né? De acordo com a BNCC também, a gente olhou nos 3 níveis, né, da educação infantil, crianças
bem pequenas, né, crianças até 5 anos, os mais novinhos, mas a gente achou mais interessante essa faixa etária, porque é uma faixa etária muito curiosa, né, que está descobrindo tudo, e a questão do clima é uma questão diária, né, todo dia isso é visto na escola, isso é feito, né, e a gente achou que ficou interessante dessa forma. Espero que tenha ficado bom, né, o vídeo. A senhora me desculpa aqui algumas travas, né, na fala. Eu estou olhando aqui no computador que está aqui do lado. Mas espero, né, junto com os meus colegas, que o trabalho tenha ficado bom. Obrigada.